Galera, então, uma das questões mais legais aí na Odisseia são as personagens femininas, tá? Aí eu tô falando da Odisseia atribuída a Homero mesmo. E aí, uma das maiores críticas aí ao filme de 2026 é exatamente que o mundo feminino ele poderia ser mais bem contemplado, né? A forma como aparece no filme, bem diferente do que acontece no livro, né? Lógico que a lógica das personagens é parecida, mas poderia ser mais bem contemplado, até porque nós estamos no século XXI. E a Odisseia é uma das marcas aí que influenciou aí Miguel de Cervantes, Machado de Assis, e influenciou quase todas as narrativas do Ocidente. E aí, quando você vai falar sobre feminino, né, já que a gente já fala hoje, que é o que o Sócrates Nolasco vai falar, é o que Freud iria falar também, sobre feminilidade, né, e não sobre feminino, a maneira como foi mostrado as mulheres foi mais sobre feminino do que com suas atuações, né? As atuações e o papel da mulher como protagonista da sociedade poderiam ter sido destacados com uma ênfase maior. Por isso eu vou retomar algumas personagens aqui para tentar dar essa ênfase e mostrar como é que elas são importantes para a história das narrativas do Ocidente. Bem, a primeira é Penélope, né? Que aí Penélope, na verdade, mesmo que a sociedade na antiguidade tenha problemas em relação às próprias mulheres, né? A ideia de virtude muitas das vezes até excluía as mulheres, a ideia de virtude aristotélica. Mas Penélope é uma personagem importante porque quando Ulisses sai, né, nas suas lutas para a guerra, Penélope acaba com muita astúcia, com muita inteligência, com muita habilidade. Ela consegue ainda educar Telêmaco, né, e para além de educar, criar um filho que vai se tornar forte no percurso, né, quase que numa adultização para a época, né, o termo não existia na época, mas de tentar ajudar ela no processo de se desvencilhar de corruptos, de hipócritas, de homens agressivos que muito mais queriam tomar a ilha e tomar o poder do que fazer com que ela fosse uma pessoa feliz. Então, muito além de ficar esperando Ulisses, ela consegue ter astúcia, inteligência, habilidade para conseguir enganar todos os homens. Então, se você for reparar, ela é uma personagem, né, que a gente poderia até chamar de principal. Porque as lutas que ela encampa, mesmo ela ficando na ilha de Ítaca, elas são tão difíceis quanto as lutas de Ulisses. E desse ponto de vista, pensar desse ponto de vista, a ação, né, já que a gente já está no século XXI, e essa discussão sobre feminilidade, ela é uma discussão do século XX, a ação das mulheres no século XX e XXI é muito mais de protagonista e muito menos de depender tanto de homens, né, para conseguir romper com as suas adversidades. E nesse ponto, o manto de Penélope, né, ou seja, o manto que ela borda e ela desfaz o bordado, conseguindo manter ali sob seu controle e sob sua governança todas as pessoas da ilha de Ítaca, e também quando o Ulisses volta, aquela ideia de voltar na figura de mendigo, e ela conseguir perceber com o sentimento, como é que o sentimento, a astúcia e a inteligência estão todas numa mesma personagem que consegue controlar toda a sociedade, né, ou toda a ilha de Ítaca, independente da volta ou não do seu marido, porque não se sabia naquele tempo se ele voltaria ou não voltaria. Então, assim, é uma personagem que poderia ser explorada, considerando que nós estamos em 2026, com uma ênfase muito maior, né? Eu confesso até que quando surgiu a Odisseia, achei até que ela seria quase que mais protagonista do que o próprio Ulisses. E é lógico que ninguém iria ferir a narrativa tradicional do Ocidente, mas iria dar uma outra roupagem, e não que Ulisses fosse de tanto destaque, ou o próprio Telêmaco, né, que acaba tendo um destaque muito grande no filme. Então a Penélope poderia ser mais bem destacada. Por quê? Porque ela tem o que a gente chama aí de ecos, né? Quais são os ecos da Penélope? Personagem lá de Homero, lá da Odisseia. Vou dar alguns exemplos aí. Por exemplo, um dos ecos aí é a própria Penélope Charmosa, que na Corrida Maluca, né, que é um desenho clássico ali dos anos 80, ela consegue disputar com todos os outros homens normalmente e consegue usar da sedução, né, um pouco mais parecida com o Circe, por exemplo, que é outra personagem importante também, da sedução e das habilidades ali, né, de quase que da sua sensibilidade, né, e sensualidade para controlar as pessoas da corrida maluca e muitas vezes até ganhar a corrida. E ela disputa de igual para igual com os homens, né, e aí tem a ver com esse protagonismo.
Outra questão são as personagens femininas, né? De algumas novelas da Globo, né, do Manuel Carlos, que ele trabalha muito com a perspectiva similar à de Penélope, que é a perspectiva e também acho que uma outra novela que não é dele, que é Chocolate com Pimenta, que é de você controlar as pessoas, né, quando elas querem se casar com você, ou das mulheres serem protagonistas, das mulheres serem ativas. E se voltarmos no século XIX, a própria Capitu de Machado de Assis, neste caso declaradamente, né, Machado de Assis chega a falar sobre isso, também tem essa característica de, muitas das vezes, apesar do Bentinho parecer ser o protagonista, o Bentinho acaba sendo protagonista da própria Capitu, né? E aí fica aquela coisa de traiu, não traiu, e Machado de Assis constrói uma narrativa que se traiu ou não traiu, eu não sei, mas que talvez que a Capitu tenha um papel igual ou mais importante do que o do Bentinho, porque toda a narrativa fica no seu entorno, do mesmo jeito que a narrativa fica no entorno da personagem feminina Penélope. Então Penélope, assim, quase todas as mulheres que aparecem no século XXI, ou elas têm vínculo, e no século XX, mesmo no Ocidente, eu diria, elas têm vínculo com Penélope ou com Helena de Troia, quando mostra essa questão do papel da mulher também como alguém que está ativa no processo de guerra, de uma forma ou de outra, inclusive, do qual Ulisses só consegue voltar com a sua ajuda. Então, essa ideia do protagonismo feminino, ela deveria ter sido mais bem destacada. Lógico que o autor é um verbo pesado, mas o autor pode ter a sua liberdade de fazer o que ele quiser lá com a arte, né? Mas, assim, talvez perdeu uma oportunidade. Se tem um problema aí que talvez o filme poderia ter destacado um pouco mais, é essa característica de Penélope ali de controle, né? E não de ser controlada, né? E vamos dizer que talvez até nesse caso a ausência de Ulisses foi boa, né? Para ela desempenhar o seu papel de protagonista. Não que com a presença dele ela não iria desempenhar, mas com a construção narrativa da sua ausência para lutar, ela também lutou muito. Então eu estou dizendo isso porque nas temas de redação hoje, por exemplo, da própria questão da mulher no mercado de trabalho, ou dessa questão das jornadas da mulher, né, das várias jornadas da mulher, é interessante como é que essa questão mais privada, ou como é que essas características da mulher, mesmo em Penélope, quando não são muito destacadas, elas poderiam ter sido mais destacadas, mais no sentido mais Michel Foucault, Freud, de quase que controle psicológico. O controle psicológico de quase toda a narrativa, ele é protagonizado por mulheres, e não protagonizado por Ulisses. Então, eu creio que isso poderia estar mais bem destacado, né, dentro do processo, do que foi no filme, né? E vou deixar para vocês aqui, aí neste caso, eu queria que vocês comentassem aí nos comentários aí, né? Deixa o like, ativa o sininho, sobre as personagens femininas. O que você achou dessas personagens? A Helena de Troia, Cici, né? Dessa questão da feminilidade, que eu acho que ela mostrou mais elas como femininas e não essa atuação, né? Essa ação política que a Hannah Arendt, também que é uma filósofa bem legal para destacar aí, chama de vida ativa, né? Como é que essa vida ativa, baseada na sensibilidade, no sentimento e no próprio uso da sua imagem como um mecanismo de controle, ela poderia ser mais bem utilizada no filme, beleza? Vou deixar para vocês aqui parágrafo, redação para vocês darem uma olhada. Queria que vocês comentassem se vocês teriam alguma dificuldade, que tipo de tema, e pode deixar aí nos comentários que, a hora que você deixar o tema aí, eu faço o parágrafo sobre o tema se você achar que é legal, beleza? Vou deixar uma redação aqui no final, vocês dão uma olhada, dão uma lida e ver qual o tema que vocês acham que poderiam aparecer essas mulheres aí da Odisseia na obra. Tamo junto.